Hi guys! Estou aqui de novo com vocês para explicar um pouquinho dessa aula, né? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham sentido saudade. Então o assunto de hoje é noções de informática. Professora, por que eu, fazendo técnico de enfermagem, vou estudar isso? É impossível negar o quanto a tecnologia está presente na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E dentro do âmbito hospitalar não é diferente, cada vez mais as unidades elas estão se modernizando. A gente tem na unidade básica, por exemplo, a plataforma do eSUS, onde todos os dados alimentam um sistema, né, que vai para o Ministério da Saúde, para que com isso a gente tenha estatísticas verídicas, né, e dados fidedignos. Nos hospitais a gente tem os prontuários eletrônicos. Hoje é muito fácil você realizar um exame, conseguir ver o resultado pela internet. Então, mais do que nunca, nós precisamos saber o mínimo sobre informática. Além do que, em alguns concursos, para quem pensa em concurso, esse assunto é cobrado. Então, vamos começar. Os primeiros computadores, eles eram máquinas gigantes e eles foram criados na Segunda Guerra Mundial, até se transformarem em aparelhos pequenos e relativamente baratos, né? A gente sabe que tem aparelhos celulares hoje e computadores que não são tão acessíveis assim, mas eles já foram bem mais caros, haja vista que não existia, né? Então, quando apareceu a primeira máquina, obviamente deve ter tido um custo muito grande para fabricá-la e para tê-la também. E computar sempre foi uma busca da humanidade, né? A aritmética, a matemática, ela sempre esteve muito presente, até mesmo antes da leitura e da escrita. E sempre foi uma busca, sempre existiu maneira de se medir, maneira de se trocar, maneira de se dar valor, né? Por exemplo, no comércio, de você vender, enfim. E sempre foi um auxílio na interpretação do mundo. Quando as pessoas deduziam o tamanho da Terra, né, antes de começar a discussão se ela seria redonda ou plana, mas o tamanho da Terra, o movimento dos corpos celestes, quantificar tamanhos, quantidades, né, melhor dizendo. Então, sempre precisou-se ter um auxílio. E aí tudo isso representa a evolução rápida dessa computação. Calcular sempre foi uma necessidade humana. E os nossos dedos foram a primeira forma de quantidade. Então, eles sabiam que um homem só conseguia contar até 10. E que para eu contar 20 unidades de qualquer coisa, eu precisava de 2 homens, né? Isso lá, os homens das cavernas. E foi quando surgiu os primeiros cálculos manuais. Inclusive, para quem tem dificuldade em saber se o mês é de 30 ou 31 dias, existe uma técnica, né? Estou aqui com as minhas falanges. E a gente tem os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses que pararem nesse relevo, ou seja, nos ossinhos, valeu, cachorro, tem 31 dias. E todos os meses que forem aqui nessas barroquinhas só possuem 30 dias. Então aí, não sei, essa informação vai ser útil, mas se não for, fica de valor agregado. Os primeiros a contar foram os pastores, né? Eles precisavam saber quantas ovelhas. Eu só encontrei essa imagem religiosa, me perdoe quem não tem religião, me perdoe quem não for da mesma religião que todos. Eles precisavam computar quantos animais tinham. Então, eles faziam risco no chão, risco na poeira, colocavam pedras umas sobre as outras, uma do lado da outra, para representar a quantidade de animais que eles tinham no pasto. E foi assim que se deu a criação do ábaco.
aquele que a gente aprende lá na escola, nos primeiros anos de vida escolar, que vão medir tanto unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhares e centenas de milhares. Então, aqui eu tenho o número 456.789, porque aqui eu tenho 9 unidades, 8 dezenas, 7 centenas, 6 unidades de milhar, 5 dezenas de milhares e 4 centenas de milhares. Esse daqui é o ábaco bonitinho que a gente aprende na escola, que a gente vê na escola. E esse aqui é o ábaco criado pelas pessoas que necessitavam de ter uma conta. Então, aqui vai até bilhões nesse ábaco aqui. É ábaco, viu? Ábaco. E todos esses cálculos foram aprimorados até chegar no computador atual, que é o que a gente conhece hoje, né? Com monitor, teclado, CPU, mouse ou os notebooks que temos hoje, os iPads, né? Os tablets, enfim. E eu apresento a vocês o primeiro computador da história, que foi o Mark I, em 1944. Ele pesava apenas 4,5 toneladas. Era, obviamente, enorme. Imagine você com um desse tamanho na sua casa, é maior do que a sua casa. E bem pesado. E em 1947 a gente teve a evolução por transistor, que era um computador que fazia cálculos tão rápido quanto o Mark I, que fazia uma multiplicação em 6 segundos, só que ele era mais barato, mais acessível e foi um recorde assim comercial. Em 57 tivemos o Leo, ou Leo, não sei como diz, não sou fluente em inglês. E foi o primeiro computador usado no ramo dos negócios, porque ele era utilizado por uma empresa de alimentos. Então, foi o primeiro computador usado para administração, negócios, marketing, brincando, mas para fins comerciais. E os amantes de PlayStation, que gostam de jogar GTA, enfim, eu não conheço mais os jogos atuais, mas eu jogava muito Resident Evil, Rumble. Apresento a vocês aqui o primeiro videogame da história, né? Então, com o aprimoramento dos cálculos também, além do computador, criou-se o PDP-1 em 1960, que foi o primeiro videogame da história. Em 65, temos o PDP-8. Foi o primeiro computador que cabia em cima de uma mesa. Então, também foi recorde de vendas. Vendeu mais de 3.000 cópias, porque todo mundo queria ter um computador em casa. Em 1975, dois estudantes, Bill Gates e Paul Allen, respectivamente 19 e 22 anos, eles simplesmente decodificaram uma linguagem de computador, adaptaram ela e criaram nada mais nada menos do que a Microsoft. Então, você com 19 anos criou o que na sua vida? Porque eu ainda estava na faculdade, né? E aqui, essa foto é de 1983 e essa em 2013. Então, foi aí os precursores dessa marca Microsoft. Para quem gosta de iPhone, né? Os amantes do iPhone, os amantes dos iPads, dos MacBooks, temos aqui o primeiro computador da Apple. Então, a Apple, em 77, lançou o Apple II, que foi o computador, mas já tinha o Apple I, que era a máquina de escrever. Em 83, foi o primeiro software do Word, né? Que é o que a gente... Meu Deus, como é a palavra? Que nós criamos os documentos hoje, provas, textos, artigos, monografias,
resenhas, tudo que a gente consegue fazer no Word. Esse aqui foi o primeiro de todos, que era como você conseguia redigir, era a palavra, redigir qualquer coisa, qualquer documento. E a internet, na verdade, nós já tínhamos um ensaio do que seria a internet, que foi sendo criada em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo com os computadores, que era ARPANET. ARPANET, não sei como se chama, ARPANET, não sei. Mas aí ela desaparece, né, o que seria um ensaio, e em 1990 a gente já tem a consolidação da internet e ela já se torna uma rede de dados, né, que conecta todo mundo, como a gente pode ver aqui nos tracinhos. Então, a gente vai conhecer agora o hardware, que seria a parte física. Menina, minha enteada que é técnica informática vai dizer o que diabo essa menina está dizendo. Mas o hardware seria a parte física do computador, o monitor, o teclado, CPU, os cabos, fios, mouse, enfim, toda a estrutura física mesmo, né, do aparelho. E a gente tem um software, que o software são aplicativos, programas, que é como a gente pode desempenhar qualquer atividade, né, que faz o computador funcionar. Então, aquele aplicativo que você tem no seu celular, por exemplo, o CLUI, acho que é CLUI, de período fértil, né? Para saber qual é o seu período fértil, para você tomar uma anticoncepção direitinho, aquele aplicativo que você baixa para jogar, enfim. Todos eles são software. No computador a gente tem o Word, né, que nós já falamos, o Excel, eu acho. Mas são aplicativos e programas que fazem o computador funcionar. E para fazer a comunicação entre o hardware e o software, existe o sistema operacional, né, que vai fazer a ligação entre esses dois pontos e fazer com que o computador funcione da melhor maneira possível. Os mais conhecidos são o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft, de Bill Gates, que eu falei há pouco tempo, que tem o Windows 7, Windows 8, 9, acho que já está bem no 10 ultimamente. Temos o Linux, não sei como que chama. Alguns computadores a gente compra com esse sistema operacional e aí precisa instalar um Windows para poder alguns programas eles poderem ser executados, porque determinados programas às vezes eles não funcionam em aparelhos com um sistema operacional diferente. Temos o iOS, né, da Apple, e o Android, que todo mundo sabe mais ou menos essa diferença, né? Existe essa briga entre o iOS e o Android. O Android geralmente usado na Samsung, no Xiaomi, né, no Motorola, e o iOS da Apple, né, exclusivo da Apple. Alguns aplicativos, quando a gente descarrega, né, faz o download, ele só funciona para iOS, ele não tem ação executada no Android. E o Android, como é que eu posso dizer? Ele é mais acessível, seria essa palavra? Porque quase todos os aplicativos eles precisam ser compatíveis com o Android. Se ele for compatível só com o iOS, poucas pessoas assim. Quero dizer que a maioria das pessoas usam Android e não iOS. Também os computadores da Apple utilizam o iOS e aí precisam alguns softwares só funcionam nele, como por exemplo o iTunes. O iTunes só funciona com o iOS, que é o aplicativo de música, diferente do Spotify, né? E por fim, nós temos os navegadores, que é o que nos dá acesso à internet. Então, os mais comuns são o Internet Explorer, que hoje em dia eu acho que poucas pessoas utilizam, mas é um navegador, eu usava no tempo de Orkut, o Mozilla e o Chrome. Eu acho que o Google Chrome é quase que unânime, todo mundo utilizar ele. Então, é o que vai te dar acesso à internet. Bom, daqui da apostila de vocês,
Era isso. O que eu não falei aqui no vídeo, eu vou abordar com as atividades. E foi de uma forma bem sucinta, espero que vocês tenham compreendido. Esse primeiro vídeo foi mais descontraído do que os próximos assuntos que virão. E é isso, né? Fim por fim, feito por mim. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência que vem mais conteúdo. Beijo!